amigos, amigas. Eu estou num período de viagem, então aqui no ambiente que normalmente eu faço os nossos vídeos, mas estou aqui na casa de uma amiga e tomei um pouquinho um dos quartos aqui da casa para poder gravar para vocês esse vídeo, dando continuidade, né, ao nosso trabalho sobre o I Ching. Como eu disse, eu não consigo mais ter a mesma regularidade, mas tenho todo o propósito de continuar, né, a, a fazer esse percurso, né, de ir gravando vídeos sobre cada hexagrama. E hoje, então, a gente vai ter um lindo hexagrama para ver. A gente vai ver o hexagrama 24 e quero compartilhar uma tela com vocês, então. Então, a gente na realidade está no vídeo 32, né, porque a gente viu, como sempre eu sempre falo, né, que a gente viu, antes de iniciar os hexagramas, a gente viu o Baguá do Céu anterior, que fala dos trigramas, que é um conhecimento básico para que a gente possa introduzir os hexagramas, né. Então, para quem está chegando agora e quiser ir lá olhar todo o processo, né, os 8 vídeos iniciais falam dos trigramas e é interessante para entender depois todos os outros, vídeos, né, que vão estar falando dos hexagramas daí, que é a composição de 2 trigramas sempre. Por isso que os 8 primeiros vídeos são bem importantes. Bom, então vamos lá. Hum. Então, o hexagrama que a gente vai ver aqui, ele tá, né, ele tem esse formato, né, de 2 torres com uma base fechada, então a energia Yang que está lá embaixo, né, é como se o ciclo de energia Yin tivesse fechado, e agora, né, a gente tem o retorno da energia Yang. Então, como que o último hexagrama aqui a gente pudesse imaginar, não é exatamente esse na ordem, né, mas a gente pudesse imaginar um ciclo onde, toda a energia ficou Yin, e daí então retorna a energia Yang, né, lá na base dessas 2 torres, né, que representam as energias, uma estrutura Yin. Então, na realidade opa, desculpe, fala do número 7 na realidade, são 6 linhas, né, mas, a sensação de movimento que dá esse hexagrama é que como já tivesse fechado a sexta linha e agora retoma, né, volta uma energia que vem para a sétima linha. Então também a gente pode imaginar que essa linha Yang veio subindo, 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 chegou lá em cima e agora ela está voltando, né, então por isso o número 7 também. Então, sempre gosto de voltar um pouquinho para os trigramas, a gente tem feito isso sempre, né, sobre o simbolismo dos trigramas, então, aqui eu trouxe hoje uma relação dos trigramas com os animais, tá. Então, a gente pode ver o trigrama do céu, que representa o criativo, e ele está simbolizado pelo cavalo, o trigrama terra, que é o receptivo, é simbolizado pela vaca, né. O trovão, o incitar, simbolizado pelo dragão, o vento, que é a suavidade, representado pelo galo, né. A água, que é o abismal, representado pelo porco. O fogo, que é o aderir, representado pelo fazão. A montanha, que é a quietude, representado pelo cão. E, o lago, né, que é a alegria representada pela ovelha. Então a gente pode também fazer uma leitura, né, da composição dos hexagramas pelos animais. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter abaixo o trovão, acima a terra. Então, nesse hexagrama que a gente vai ver hoje, a gente vai ver o animal dragão e o animal vaca. A gente pode estabelecer também uma relação, o que que significa esses 2 animais aparecendo juntos.
né. Não é o tipo de leitura que a gente vai fazer, mas é possível fazer uma leitura assim também. Então, aqui é um quadrinho mais ilustrativo para a gente saber que existe essas possibilidades também de leitura. E quanto mais a gente vai vendo o Xing, mais a gente vai se dando conta o quanto de possibilidades eternas. É realmente um livro que a gente pode ter um estudo para toda a vida, né, porque tem vários e vários e vários aspectos que a gente pode ver e se aprofundar, e a gente está vendo, assim, só a pontinha de tudo isso, né. Então, vamos lá para o hexagrama que a gente vai ver hoje, né, que é o 24, retornar. Então, a gente vai ter abaixo, como eu falei, né, o trovão, o incitar, e acima o receptivo terra, dando essa sensação de movimento, de alguma coisa que vem retornando, e que vem retornando a linha yang, lá embaixo. Então, ele representa justamente isso, uma época de retorno, né? Um ponto de transição, um ponto onde algo se transforma. E só que é algo natural, então não é algo que pode ser apressado. Então a gente pode relacionar esse hexagrama com o solstício de inverno, que é o ápice, chega a escuridão, o inverno, a falta de sol chegou no seu ápice, né, e agora então começa a retornar aos poucos, os dias vão começar a ser mais longos. Então é o retorno da luz, mas apesar disso não adianta a gente querer que esse solstício, né, de uma hora para outra já seja verão. Então, é só o início, é um amanhecer, aquelas primeiras luzezinhas que a gente vê no céu antes do sol surgir, né, é nesse ponto que a gente está nesse hexagrama. Então, quando a gente, quando a gente faz a leitura do I Ching como oráculo e vem esse momento, né, esse hexagrama, a gente pode pensar que a gente estaria num momento onde as coisas vão mudar, né. Então, se a gente está numa dificuldade, existe um retorno de uma época de paz, o retorno de uma época de potência, um retorno de uma época de mais consciência, né, já que é o retorno do sol. Então, só que é apenas o início, né, então às vezes a gente está numa situação onde as coisas não estão claras e a gente quer que elas esclareçam muito rápido, e elas têm o seu tempo. Então o hexagrama está dizendo: "Olha, está começando um processo de sair desse estado, que tu te encontra para um novo estado, só que é só o início, né, então tem que ter paciência, aguardar o movimento natural e confiar de que as coisas vão acontecer", né. E então por isso, representa o final de um ciclo e o início de outro, por isso o número 7, tá, que significa realmente o recomeço, o reinício. Tá bom? E é isso então pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, um super abraço.